Muito bom dia a todos, os participantes e à doutora Carolina Ferreira, que nos vai dinamizar aqui este workshop online intitulado Os Livros como Aliados de Saúde Psicológica. Aproveitem, conhecimento é sempre importante e os livros são mesmo os nossos maiores aliados. Em nome da biblioteca, muito obrigada pela sua colaboração. Tem a palavra. Bom dia a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer aqui o convite da biblioteca. É sempre um enorme gosto falar acerca de saúde psicológica e do nosso bem-estar, acima de tudo. E a pedir à Kátia, por favor, a possibilidade de compartilhar a tela. Já tenho essa possibilidade? Okay. Não consigo. Eu penso que agora já está. Pode tentar. Ok. Já está. Já conseguem ver a tela? Sim, já consegues ver, Francisca, já. Conseguem ver a tela? Sim, da nossa parte estamos a ver. Nós podemos sobre a psicológica e a questão dos livros serem o nosso aliado. Eu pedia-vos, ao longo desse workshop, se tiverem possibilidade de terem ao seu lado um papel e uma caneta, tá bem? Porque depois vamos fazer alguns exercícios que acho que seriam interessantes a tomarem algumas anotações. Eu tentei definir isto de uma forma bastante simples, percebendo que um dos pilares mais importantes é o nosso autocuidado, ou seja, a forma como nós cuidamos de nós próprios, não só do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista psicológico, que é algo que não nos ensinam ao longo do tempo. Nós, numa primeira infância, somos treinados para as questões da higiene física, não é? Temos que lavar os dentes, lavar o corpo todos os dias, é muito feito esse treino, mas depois, em termos de saúde psicológica, parece que ninguém nos treina para esse aspecto. E nós vamos começar por ver em números o que é isso da saúde psicológica, como é que está, qual é o retrato em Portugal e nos Açores, de modo a nós percebermos que não é algo assim tão mínimo como algumas vezes as pessoas pensam. E alertam daqui alguns sinais acerca da ansiedade e da depressão. Por fim, nós vamos sugerir alguns livros e vamos fazer alguns exercícios que são efetivamente estratégias de promoção e prevenção da nossa saúde psicológica, promoção de bem-estar, acima de tudo. Em primeiro lugar, queria-vos falar um pouco acerca do estigma das perturbações psicológicas. Nós nunca dizemos a alguém, é só um cancro, isso vai passar. Pois não. Mas dizemos a alguém que sofre de ansiedade ou de perturbação depressiva, não fiques assim, não é nada, esquece isso, não devia estar a pensar desta forma. E utilizam frases bastante discriminatórias como isto é falta de trabalho, se tivesses os mesmos problemas é que tu ias ver. Todas essas frases, em vez de nós aceitarmos as perturbações de saúde psicológica de uma forma normalizada, nós estamos sem dúvida a estigmatizar. Portugal, em cada 5 portugueses sofre de uma perturbação depressiva ou de ansiedade. No geral, sofre de perturbações psicológicas. Isso é um número muito significativo. Nós estamos no 2º lugar da Europa. O que é muito significativo. Do ponto de vista de Portugal, e especificando a realidade Açores, 1/3 da população açoriana sofre de perturbações psicológicas. O último estudo que foi feito foi de 2013, e eu acredito que se esse estudo fosse atualizado para 2020, não seria 1/3 e seria bastante superior. A questão da pandemia, no último quase 1 ano e meio, parece que veio por a descoberta das questões da nossa saúde mental. Na realidade, aquilo que eu tenho observado em termos da experiência profissional é que estes problemas de saúde psicológica já estavam todos devidamente instalados. A pandemia, aquilo que fez foi levantar o tapete. E quando se levanta o tapete,
nós percebemos que haviam muitas situações bastante desarrumadas. Quem tinha fragilidades psicológicas ao ver-se confinado e eu em teletrabalho, ou as suas empresas a sofrer prejuízos financeiros, com a exigência da telescola, também houve aqui várias situações que precipitaram. Não só por essas razões que eu vos estou a dizer, mas na maioria das situações que eu tenho acompanhado e tenho visto por colegas de profissão, o que acontece é efetivamente isto. Havia muita situação que estava desarrumada do ponto de vista emocional e que a pandemia permitiu, obrigou a que as pessoas olhassem para dentro de si. E quando se olha para dentro de si, percebe-se que há situações que nós, na correria do nosso dia-a-dia, andamos a disfarçar, mas que quando paramos, ok, esta situação está aqui, é algo que é preciso ter em conta para promover o meu bem-estar. E a correria do dia-a-dia, o piloto automático que habitualmente as pessoas estão, fazem com que não se olhe para essas mesmas dificuldades. Pronto, do ponto de vista da perturbação, o que é isto? Da perturbação psicológica, não é? As pessoas às vezes pensam que é algo que não é palpável, que é quase do além, não é? Ao longo do tempo, as perturbações psicológicas foram tendo um cariz bastante espiritual e às vezes ainda se olha para essas perturbações da mesma forma. E nós temos que perceber que uma depressão é um quadro de ansiedade, é uma doença exatamente como a diabetes, exatamente como a doença oncológica, que acaba por ter muitas vezes efeitos mais nefastos do que qualquer doença física. E as doenças do ponto de vista psicológico manifestam-se tanto no corpo, em que, vejo dar alguns exemplos simples, uma pessoa com uma perturbação de ansiedade pode ter alterações gastrointestinais, pode ter alterações dermatológicas, entre outras alterações, e o foco da doença física não existe nenhum aspecto físico, não é? Quantas vezes as pessoas chegam até nós e dizem, eu acho que tenho um problema cardíaco, mas já fiz tantos exames e não surge nada. E aqui é a ansiedade a despoletar e a colocar o nosso corpo em estado de alerta. E como eu estava a dizer, então essa doença manifesta-se no corpo, nos nossos pensamentos, ou seja, parece que existe um ímã de pensamentos negativos e ruminativos. Quando falamos de pensamentos ruminativos, são pensamentos que se repetem constantemente. Habitualmente são pensamentos negativos. E o que é que isto faz? Faz com que as pessoas se sintam mal, em que haja um aumento da tristeza, do medo, da angústia, da raiva, que depois se traduz em comportamentos que poderão não ser tão saudáveis, como o isolamento, como alguma irritabilidade perante o outro. E todas essas situações, nós temos aqui, nestas dimensões, uma perturbação psicológica, não é? E as pessoas têm muita dificuldade a perceber principalmente as questões físicas. Se alguém que tem uma perturbação depressiva e faça análises sanguíneas, é comum verificar-se um déficit na vitamina D. A vitamina D é a vitamina responsável é uma das vitaminas responsáveis pelo nosso bem-estar e que depois atua aqui também diretamente na produção de dopamina, serotonina, oxitocina, que são neurotransmissores responsáveis pelo bem-estar. Ou seja, isto tudo está interligado também, não são coisas da cabeça da pessoa, não são aspectos bastante palpáveis. Mas nós temos que diferenciar aqui vários aspectos. Em primeiro lugar, diferenciar a tristeza da depressão. É muito comum nós ouvirmos estou tão deprimido, enquanto que na realidade a frase que deveria ser utilizada era estou tão triste. A tristeza é uma emoção que todos nós sentimos. Todos nós, por alguma razão, nos sentimos tristes e é saudável que sentimos isso. Habitualmente nós sentimos tristeza perante situações de perda. Podemos estar a falar da perda de um familiar, da perda de uma relação, de uma perda de emprego, de uma perda de uma expectativa, de um objetivo.
podemos estar falando de um conjunto de perdas ou de frustrações, que são situações que eu pensava que iriam decorrer de determinada forma, mas não é isso que acontece. E, neste sentido, para evoluir para um quadro depressivo, essa tristeza terá de ser extremamente intensa, ou seja, nós temos que sentir tristeza num período superior a 15 dias e de forma bastante intensa. Claro que isso é diferente de, por exemplo, morre-me um familiar e durante mais de 15 dias sinto-me triste. Isso é perfeitamente normal, não é? Agora, se essa tristeza depois começa a tomar conta da minha vida e eu começo a perder funções, nomeadamente do meu trabalho, das relações interpessoais, das várias dimensões da minha vida, então nós já podemos estar a falar de um quadro depressivo, que nós vamos falar já a seguir dos sinais. Eu achei que seria importante fazer essa diferenciação para nós percebermos que é perfeitamente normal todos nós estarmos tristes. É perfeitamente normal todos nós termos medo. Não é? E esta tristeza, este medo, acaba por ser fundamental. Porquê? E nós pensamos, fundamental, mas é tão desconfortável. Quem é que gosta de se sentir triste? Quem é que gosta de se sentir com medo? Terminando aqui a questão do medo, nós se estivéssemos em constante alegria, nós não conseguimos tomar decisões significativas na nossa vida. Porquê? Porque a alegria coloca-nos num estado em que depois nós temos dificuldade em avaliar o lado positivo e negativo de uma decisão, as consequências, não é? Por outro lado, temos aqui o medo que é diferente de uma perturbação da ansiedade, tá bem? Não de ansiedade por si só, todos nós sentimos ansiedade, nós vamos imaginar que o medo é irmão da ansiedade, ou seja, são nomes diferentes com uma caracterização semelhante, em que o medo é uma emoção que nos impede de seguir em frente em situações que são arriscadas. Por exemplo, se nós não tivéssemos a emoção medo, nós iríamos atravessar a rua sem olhar para os dois lados e isso teria consequências, não é? O que é que acontece para evoluir para uma perturbação da ansiedade? É quando o nosso medo começa a ganhar proporções demasiado elevadas e que nos dizem assim, esta situação é perigosa, e nós estamos a falar de situações simples como andar de autocarro, subir de elevador. Este medo começa a ter aqui um impacto significativo e que se torna invalidante para nós. E aí sim, evoluímos de uma situação de medo perfeitamente normal para uma perturbação da ansiedade. Tá bem? Todos nós podemos passar das emoções para a doença. E uma coisa que todos nós temos é sentimos todas as emoções, a tristeza, o medo, a raiva, a alegria, a repulsa, são emoções básicas. E aí vocês também podem ver o filme Inside Out, que acho que é extremamente exemplificativo das funções de cada uma destas emoções. E foi um filme que na equipa técnica tinham psicólogos clínicos. E eu acho que isso é significativo para percebermos que efetivamente a psicologia depois também está em vários contextos, não é só no contexto de tratamento. Então, nós vamos só dar aqui alguns sinais de alerta que são comuns nas perturbações depressivas e da ansiedade e que nós precisamos de estar atentos caso surjam em nós. E aí procurar a intervenção psicológica. Relativamente à intervenção, só dar aqui uma nota que é preferível procurar intervenção numa fase preventiva, enquanto quando nós começamos a perceber que não estamos a conseguir gerir de forma adequada as nossas emoções e que isso nos está a prejudicar, quando já nos estamos a sentir sem qualquer tipo de forças e quando atingimos a linha vermelha. Tá bem? É muito, muito importante ficarem com essa nota. Como eu vos tinha dito, então, os sinais das perturbações ocorrem em 4 grandes níveis. Cognitivo, que tem a ver com os nossos pensamentos, emocional, comportamental e físico no nosso corpo. Começando aqui pela parte cognitiva, nós quando estamos com ansiedade, com depressão,
é como ouvirmos queixas de memória e de concentração. Tenho sempre a esquecer das coisas, não percebo porque é que estou constantemente a esquecer. A tomada de decisão acaba por ser bastante mais difícil. As situações simples acabam por ter aqui um espaço gigante no nosso dia a dia e, relativamente à ansiedade, existe uma noção de perigo permanente. Parece que constantemente vão acontecer coisas más e que essas situações más que anteriormente eram vistas como simples, não é? E a tal incapacidade de controlar os pensamentos obsessivos, que são aqueles pensamentos repetitivos e negativos que muitas vezes são verdadeiros vírus, ou seja, contaminam depois a nossa forma de nos sentirmos e de nos comportarmos perante algo ou alguém, ou, acima de tudo, sobre nós próprios. Se eu considerar que não sou capaz, eu vou melhor, eu não vou concorrer a determinada categoria profissional porque eu acho que não vou conseguir. Então, o meu pensamento acaba por boicotar e sabotar o meu dia-a-dia. Emocionalmente, nós temos depois um medo excessivo, uma raiva que pode ser extremamente explosiva, uma tristeza que vai surgindo também de forma bastante intensa, que é diferente daquilo que nós falávamos há pouco, e, acima de tudo, as alterações súbitas de humor, em que se poderá oscilar de uma tristeza profunda a um nível de irritabilidade bastante intenso e depois de dizermos a nós próprios, está tudo bem. E estas oscilações acabam por não ser saudáveis. Uma queixa que também é bastante comum é as pessoas relatarem que eu antes gostava de correr, mas agora já não vou. Eu antes gostava de fazer artesanato, mas agora já não faço. Ou seja, existe uma falta de prazer e interesse pelas atividades diárias. Do ponto de vista do comportamento, o choro poderá ser algo mais evidente e aqui deixam um alerta para que um bonito sorriso também pode esconder uma perturbação da ansiedade e depressiva, tá bem? E nós às vezes esquecemos completamente disso, achamos que alguém que esteja a sorrir poderá ser alguém que está bem, e não. Nós todos utilizamos uma máscara, neste momento somos obrigadas pela questão da Covid, mas todos nós temos uma máscara emocional. Um mecanismo de defesa que faz com que nós escondamos qualquer emoção desagradável que possa estar a surgir e somos treinados para dizermos que está sempre tudo bem. Por isso, aquela imagem de que alguém que não está bem psicologicamente é alguém que está sempre a chorar, que está sempre triste, não. Está bem? Pode ser alguém que está ao nosso lado a rir e aparentemente bem disposto. Está bem? Ok. Com essa questão do choro, depois também há, do ponto de vista comportamental, o evitamento de situações. A pessoa deixa de andar de autocarro, a pessoa deixa de ir a um jantar porque acha que não é capaz de estar com outras pessoas, e poderá haver uma perda de interesse pela sua aparência física. Algo que também às vezes funciona como anestesia é o consumo de drogas e álcool ou uma alimentação desgovernada, tá bem? O açúcar e o sal também servem como anestesias. E isso foi o que aconteceu na pandemia. Quem é que foi isto que está a acontecer? Quem é que numa primeira fase de confinamento não experimentou receitas que nunca tinha feito? Quem é que não se entreteve tanto com a comida? E foi uma forma de anestesiar aquela angústia de estarmos fechados, tá bem? Não é só o álcool e as drogas, em que o álcool também é uma droga, não é? Mas é importante terem essa nota. Por fim, dou aqui uma nota acerca do suicídio. O suicídio é algo que acontece no nosso país diariamente. E isto significa que as pessoas entraram numa zona limite de saúde psicológica. Não é coragem, não é cobardia, muitas vezes fala-se desses dois polos extremos relatando o suicídio, não tem nada a ver com isso,
tem a ver com doença, tem a ver com desespero, tem a ver com não conseguir encontrar soluções. E quando começam a surgir pensamentos de não vale a pena, devia desaparecer, é extremamente importante procurar imediatamente ajuda. E se nós estamos a apoiar alguém que tenha esse tipo de pensamentos, não é nada recomendado que se diga, esqueci isso, estás exagerando, estás chamando a atenção. Tá bem? Isto são sinais vermelhos em que nós precisamos de parar, escutar verdadeiramente aquela pessoa e acarinhá-la. Tá bem? E é aqui que nós treinamos o nosso músculo de empatia. Colocar no lugar do outro e não julgar. Por fim, como nós já referimos anteriormente, as alterações corporais no nosso físico, as mudanças de sono e de apetite que oscilam entre insónias e hipersónia, ou seja, a pessoa ter muito sono, e o apetite, exatamente a mesma coisa, entre perda de apetite e excesso de apetite. Pode haver uma perda de interesse sexual, dores musculares, a falta de ar, as palpitações, haver alterações na tensão arterial, formigueiros, todos esses aspectos físicos que às vezes as pessoas, antes de irem a um psicólogo, isso é muito comum, recorrem a 5 médicos de especialidades diferentes e chegam ao psicólogo bastante chateadas porque os médicos não lhes encontraram nada físico. Claro, não podiam encontrar se efetivamente não existe. Isso para vos dizer que as nossas emoções, os nossos pensamentos têm um impacto bastante severo na forma como nós nos sentimos. Tá bem? Entrando aqui nos livros, quem é que nunca se resguardou num livro, não é? Os livros são aqui um excelente auxiliar da nossa saúde, do nosso bem-estar. Não só pelo conteúdo que trazem, mas acima de tudo pelo impacto que têm no nosso dia-a-dia. Porque os livros têm aqui um benefício muito significativo, que permite-nos descobrir outras formas de pensar e de sentir. Aquilo que nós temos observado em termos da saúde psicológica é que pessoas que têm um pensamento mais flexível têm a menos probabilidade de sofrer de doenças psicológicas. Eu vou-vos dar aqui um exemplo bastante simples, em que vamos imaginar uma tempestade e nós temos aqui duas plantas, duas árvores. Por um lado temos uma árvore que é o carvalho, que é uma árvore grande, imponente, e por outro lado temos os bambus. E a questão é a seguinte, no meio de uma tempestade, qual é aquele que sofre menos lesões? E todos nós paramos uns segundos, pensamos. A primeira resposta mais impulsiva poderá ser o carvalho, mas na realidade são os bambus. Porquê? Porque são mais flexíveis e abonam no meio de uma tempestade. E isso é muito engraçado de perceber, porque em termos das nossas características pessoais, ao nível do nosso mindset, quanto mais nós flexibilizarmos, menos probabilidade temos de ficar doentes. E os livros trazem-nos essa riqueza de permitir descobrir outras formas de pensar e de sentir. E claro que isto aumenta diretamente a nossa empatia, como eu estava a falar aqui há pouco, do músculo da empatia, que é a capacidade de eu me colocar no lugar do outro, sem juízo crítico e percebendo que é o lugar do outro, eu vou voltar ao meu lugar. Aquilo que muitas vezes acontece é a pessoa colocar-se no lugar do outro e ficar no lugar do outro. Eu então utilizar a velha expressão, eu entendo porque também já passei por isso. Quando nós estamos a este nível, nós não estamos a falar de empatia, nós estamos a falar de identificação, que é eu identifico-me com a pessoa A porque passo exatamente o mesmo que a pessoa A. Pronto, e então é muito importante perceber isso. Os livros também trazem aqui uma riqueza muito grande porque fortalece a nossa criatividade. A criatividade não tem só a ver com a questão artística, que muitas vezes nós ligamos a criatividade a aspectos artísticos. A criatividade tem, acima de tudo, a ver com a nossa possibilidade de construir soluções criativas para situações que nos surgem no dia a dia.
E nós muitas vezes associamos a criatividade apenas a ser muito artística, a agarrar numa tela e a pintar um quadro assim muito diferente, a escrever um texto bastante inspirador. E a criatividade não é só isso, não é? A criatividade é também arranjar soluções para coisas que nos surgem no dia a dia. Podem ser situações simples, como um bocadinho mais complexas, mas a verdade é que os livros trazem-nos essa riqueza. Tal como diminui o stress, tendo um impacto direto na qualidade do sono. Os estudos indicam que ler 10 minutos antes de dormir, e nós estamos a falar de ler livros, não é de fazer zapping nas redes sociais. A tecnologia tem um impacto bastante negativo em termos da qualidade do nosso sono. Estamos a falar de um livro, também. Ler 2 páginas, por exemplo, acaba por aumentar a qualidade do nosso sono. E claro que tudo isto facilita e promove o nosso desenvolvimento emocional. E muitas vezes os livros são um material terapêutico que nós utilizamos nos nossos processos de desenvolvimento pessoal enquanto psicólogos para que auxilie a pessoa para determinado aspecto que ela esteja a passar, não é? E eu acho que isso também é significativo, nós termos o conhecimento de que o livro é efetivamente uma ferramenta terapêutica. Quando eu falo de ferramenta terapêutica, não estou falando de livros de autoajuda, tá bem? Acho que é preciso ter muito cuidado com a questão dos livros de autoajuda, que às vezes vendem soluções milagrosas que são tudo menos reais, são extremamente estressantes até para quem começa a fazer aquele percurso e depois depara-se com a incapacidade de resolver a sua situação, porque não é no livro que vai obter essa solução. Provavelmente aí nós estamos a precisar de uma intervenção terapêutica e não da leitura de um livro que nos vai ajudar a mudar a tua vida em 30 dias. E nós sabemos que existem muitos livros que são extremamente perigosos neste sentido, não é? Por isso é que quando nós falamos da área do coaching, temos que perceber que o coaching é um processo de mudança, mas que acima de tudo nós temos que ter, em termos dos nossos índices de saúde e de bem-estar, têm que estar bastante equilibrados para nós conseguirmos trabalhar uma mudança, não é só comprar o livro do guru das mudanças e vamos lá nisto. Tá bem? É preciso ter muito cuidado com esses aspectos, que às vezes as pessoas, antes de irem para uma intervenção terapêutica, já leram milhares de livros de autoajuda, já viram as melhores TED Talks no YouTube, viram imensos podcasts. Ok, isto tudo é enriquecedor, mas às vezes nós precisamos de agarrar este material e selecioná-lo e fazer uma triagem. Eu deixo-vos aqui algumas recomendações de livros que acho que são extremamente significativos. São livros que eu costumo utilizar como ferramenta de apoio aos processos psicoterapêuticos que dou seguimento também, com quem as pessoas trabalham comigo. Começo por destacar o livro da minha colega Filipa Jardim da Silva. A Filipa Jardim da Silva também é psicóloga clínica, é coach e escreveu um livro extremamente inspirador que se chama Dar a Volta. Não tem a ver com aquela secção de livros de autoajuda que eu estava a falar, tá bem? Ou seja, é um livro que nos traz aqui uma perspectiva sobre a mudança extremamente realista. E ela desafia-nos logo com a questão, com a seguinte questão, que é: pergunta para 1 milhão de euros. E ela fala nisso de uma forma muito engraçada. Então, como é que se muda? Todos nós queremos mudar alguma coisa, queremos alterar circunstâncias da nossa vida, mas a verdade é que todos nós gostaríamos de fazer isso como se tratasse de um passe de mágica, tocar num botãozinho e já está. E é muito importante nós termos aqui alguns princípios orientadores para ser bem-sucedido num processo de mudança, não é? Mudar é um processo que mobiliza imensas forças complementares, não só externas, porque às vezes nós estamos centrados no externo, do género: quando eu mudar de emprego, então a minha vida vai ser mais fácil. Quando eu encontrar o amor da minha vida, a minha vida vai ser bastante mais facilitadora. Quando eu perder aqueles quilos extras, então eu vou conseguir. Ou seja, nós estamos a nos centrar só no externo.
e acabamos por ter dificuldade que precisamos de mobilizar forças internas. Que competências é que eu tenho para atingir o meu objetivo? E perceber que entender com a cabeça, ou seja, do ponto de vista cognitivo, é completamente diferente de entender, de compreender as coisas do ponto de vista emocional. Nós estamos numa sociedade em que parece que nós temos que ser máquinas de pensamento e colocar as nossas emoções dentro de uma caixinha, fechá-las a 7 chaves e não olhar para aquilo. O que é completamente inviável e pouco saudável. Nós temos que ter aqui um equilíbrio entre a emoção e a razão, e na realidade nós só conseguimos pensar quando as nossas emoções deixam. Se nós estamos profundamente tristes, nós só pensamos que as coisas negativas vão nos acontecer. A mesma coisa acontece que se eu estiver completamente, agora falta-me o termo, mas se eu estiver completamente dominada pelo meu medo, eu não consigo pensar em soluções para qualquer situação que possa, qualquer desafio que possa acontecer, não é? E então nós temos que ter, sem dúvida, um equilíbrio. Mais do que informação, e eu estava há bocadinho aqui a provocar-vos com a questão dos livros de autoajuda, dos podcasts, as TED Talks, que é tudo importante, atenção. Mas mais do que informação, nós precisamos de assumir um compromisso de mudança. Muitas vezes as pessoas chegam-nos aos processos de desenvolvimento pessoal com certos desafios e com uma intenção de atingir um determinado objetivo. E ficam desiludidas quando eu devolvo que não é um processo rápido, é um processo que requer o seu tempo, o seu amadurecimento e que, acima de tudo, é um olhar para dentro e não para fora. E isto pode ser extremamente doloroso quando nós queremos despachar, atingir rápido, não é? Por isso é que quando nós falamos nesse processo de mudança, e eu falo na mudança como uma questão extremamente importante para o nosso bem-estar, nós temos que perceber que não é apanhar um elevador, é andar numa escadaria em espiral. E se nós imaginarmos a subir uma escadaria em espiral, às vezes nós temos a sensação que estamos a voltar para trás. Não é? Imagina-se, faça um exercício de cá estou eu a subir uma escadaria em espiral. Parece que às vezes voltamos ao mesmo ponto, mas não é verdade, já estamos no nível acima. E nós precisamos dessa volta para que possamos atingir os nossos objetivos. E, acima de tudo, construir bem-estar e felicidade implica quilos de resiliência, toneladas. A resiliência é algo que nos faz agarrar em desafios ou situações que são bastante, às vezes até desagradáveis, para nós seguirmos em frente, não é? E essa resiliência é que vai nos permitir olhar para uma situação negativa e retirar, extrair aquilo que é positivo nesta situação, tá bem? E aqui, neste sentido, nós também precisamos de ter um bom nível de autocontrole, em que eu, sabendo gerir e controlar as minhas emoções, eu acabo por ganhar maior nível de equilíbrio, tá bem? Isso é fundamental e precisa de ser trabalhado e treinado. Ok. Passamos por uma estratégia que me parece bastante significativa, que é a estratégia de journaling. O journaling é nada mais, nada menos do que nós termos um caderninho, tá, um notebook, em que diariamente façamos um registro daquilo que estamos a pensar, a sentir, de uma forma bastante espontânea. É diferente de um diário, ok? Um diário implica aquela noção de deixa-me aqui relatar o meu dia. E um exercício de journaling é bastante diferente, porque implica eu agarrar 3 minutos do meu tempo e escrever sobre aquilo que está acontecendo dentro de mim. Quais são os benefícios desse exercício de journaling? Nós vamos permitir libertar espaço mental diariamente, não é? Porque nós temos sempre imensa coisa a acontecer na nossa cabeça,
E, por fim, vamos aceder a informação que até está guardada a um nível subconsciente. E começamos a escrever e dizemos assim, eu não tinha noção disso. Não é? E nós a seguir vamos fazer um exercício muito simples para vocês perceberem mesmo o impacto que isto tem. E o exercício de journaling também faz com que nós vamos ganhar perspectiva acerca dos nossos pensamentos. Porque um pensamento escrito, e às vezes as pessoas dizem, não preciso escrever, já sei disso. Mas se eu escrever que eu acho que não tem valor, é muito diferente de eu pensar que não tem valor. Porquê? Porque aquilo torna-se verdade, está escrito no papel. E é importante que esse exercício, dando aqui uma nota, é importante que esse exercício seja feito com papel e caneta. Para quê? Para nós não editarmos como fazemos no Word, não é? Nós não concordamos, dizendo assim, credo, que pensamento feio, apagamos. E isso não acontece ao nível do journaling, não é? Da escrita. Pronto, é o que é. E nós não nos vamos julgar por aquilo que estamos a pensar, sobre aquilo que estamos a sentir. E, por fim, vai permitir organizar e atualizar as narrativas dos episódios da nossa vida. Nós temos situações da nossa vida que temos uma leitura muito específica, não é? Muito... Isto aconteceu-me, então é por isto que eu penso e sinto desta forma. E nós, ao escrevermos, ao repensarmos aquela situação, parece que atualizamos e damos um significado diferente. E isso é bastante diferenciador. Agora, vou-vos lançar o desafio de fazer um pequeno exercício de escrita, tá bem? Em que esse exercício de escrita é nada mais, nada menos do que um exercício de auto-observação, tá bem? Vejam o journaling como um exercício de auto-observação. Então, durante 1 minuto, eu vou pedir que vocês comecem a escrever a frase as coisas pelas quais sou grato ou grata são, e depois, durante 1 minuto, escrevam sem parar. Tá bem? Quais são as coisas que são gratas? Ok. Quem está presente, se quiser, pode desbloquear o microfone. Ok, e partilhar qual é que é a vossa experiência. Como é que é a vossa experiência em escrever sobre aquilo que estão gratos? Muito bom dia. Eu gostaria de partilhar aqui convosco a gratidão que eu tenho pelo dom da vida e por estar cercado por essa maravilhosa natureza aqui nos Açores, e grato pelos meus pais, pelos meus filhos, pelos meus amigos, enfim, e grato por esse tempo de poder estar aqui nesse momento aqui, desfrutando, né, de estar aqui com vocês, porque nesse tempo que nós estamos passando, quantas pessoas não queriam realmente simplesmente estar vivas. Então eu sou realmente grato pelo dom da vida, né? Poder
ter esse prazer de respirar, né? Sou grato também por aqueles momentos onde a chuva cai e, por vezes, eu sou aquela criança, aquele menino que estou ali fora, só vendo a chuva cair e esperando o tempo certo para aquela chuva passar e eu voltar ali fora a desfrutar o meu dia. A gratidão é por tudo isso. Que bom. Obrigada pelo partilho. Efetivamente, esse exercício faz com que nós aumentemos a nossa perspectiva sobre aquilo que somos gratos, não é? E às vezes nós chegamos ao final do dia e o dia corre-nos tão mal e parece que nada correu bem, mas se nós pararmos e fizermos um pequeno exercício de gratidão, nós vamos notar efetivamente outras situações pelas quais somos gratos. Por isso, desafio-vos a ter essa prática diária de 2 minutos de gratidão, está bem? E quando estiverem-se a sentir mais angustiados, mais tristes, ou felizes, está bem? Iniciarem o exercício de journaling por dizerem hoje estou triste e depois continuar. Está bem? E explorarem o que é que penso, o que é que eu sinto. É extremamente significativo. Sim. Okay. Outro aspecto, e deixamos aqui outra recomendação de um livro que é muito bom. É o livro de Mark Williams e Danny Penman, que são os pais americanos do Mindfulness. O que é isto de Mindfulness? É efetivamente nós estarmos em atenção plena connosco próprios, sem crítica, nem julgamento, tendo compaixão por si próprio. E aqui é que está a grande dificuldade. Para já nós estamos numa sociedade em que nos obriga a correr a 300 km por hora, não é? Andamos sempre em piloto automático. E se nós repararmos, os nossos pensamentos surgem quase como pipocas a saltar na nossa cabeça. Constantemente temos imensos pensamentos a surgir. E às vezes nós nem sequer conseguimos observar estes pensamentos. As práticas de Mindfulness costumam-nos dizer que a nossa mente é como se fosse a mente de um macaco a saltitar, em que a nossa mente tem a capacidade, exatamente como o macaco tem de saltitar de uma árvore para a outra, a nossa mente tem a capacidade de saltitar de assunto para assunto, de assunto para assunto, e quase numa correria interminável. Este livro de Mindfulness é um programa de 8 semanas que tem como fulcral objetivo reduzir o stress e a ansiedade, está bem? É um programa que já é utilizado nos cuidados de saúde primários, ou seja, nos centros de saúde no Reino Unido. Tem imensa... é um programa que tem, do ponto de vista dos estudos, tem imensos resultados ao nível da redução da ansiedade e do stress, está bem? E que quando é acompanhado por um programa terapêutico com um psicólogo, melhor ainda, não é? E eu tenho assistido a diferenças muito significativas com a utilização desta estratégia. Nós vamos experienciar uma prática mindfulness bastante simples. Estar no Mindfulness é estar no aqui e no agora. E a verdade é que nós estamos constantemente no passado, pode ser daqui a 1 hora quando vamos almoçar. Não é preciso ser daqui a não sei quantos meses. Tá bem? E então, vou fazer convosco uma pausa, a chamada pausa de 3 minutos. Essa pausa de 3 minutos é fundamental para nós aplicarmos pelo menos uma vez por hora ao longo do nosso dia, tá bem? Porque às vezes a gente diz assim, eu não tenho tempo nem sequer para respirar. E isto é muito grave, não é? Porque se há algo que serve de âncora, de nos estabelecer ao momento presente, é a nossa respiração. Eu vou convidá-los então a fazer esse exercício de respiração. Quem está de máscara talvez seja facilitador retirar a máscara, manterem-se distantes, mas retirar a máscara para conseguirem respirar melhor. Se preferirem fazer com a máscara, se sentirem bem, tudo ok, está bem? Então, vamos começar por nos sentarmos numa forma confortável,
com os pés no chão e com as mãos no ombro. Nos ombros não, mentira. No dorso. No nosso corpo. Então eu vou convidá-la a colocar o foco da sua atenção na sua respiração por uns momentos. Pode fechar os olhos e colocá-los fixos num ponto neutro. Note como inspira e como expira. Sem forçar demasiado, procure inspirar pelo nariz e expirar o dobro do ar pela boca lentamente. Então, vamos inspirar pelo nariz e expirar o dobro do ar pela boca. Imagina agora que na área da sua cabeça, na zona frontal, existe uma sala com 2 portas e um tapete rolante no chão. Pensamentos, emoções e sensações físicas entram por uma porta, passam no tapete e saem pela outra porta. Procure identificar alguns dos pensamentos, emoções e sensações físicas presentes neste momento no seu corpo. Estou a pensar que, estou a sentir, no meu corpo estou a experienciar. Permita-se notar todos estes elementos com uma lente o mais transparente possível, sem colocar rótulos. É um bom pensamento ou é um mau pensamento? Nem julgamento. Se é fraco. Cultive curiosidade por tudo o que está presente na sua sala. Ao mesmo tempo, permita que os pensamentos, emoções e sensações físicas identificados entrem no seu campo de atenção e possam depois sair, sem que os agarre. Todas estas partes de si fazem sentido. Têm uma função. Querem-lhe bem, mesmo que lhe causem desconforto. Note a riqueza e diversidade do seu mundo interior. Diversas emoções e pensamentos surgirão em torno deste exercício. Poderá sentir maior dificuldade em focar-se nesta sala dentro de si. E está tudo bem. Não é possível falhar este treino meditativo. Simplesmente aprecie o que está a conseguir fazer neste momento. Agora, recoloque o seu foco de atenção na respiração para então regressar ao aqui e agora e lentamente abrir os olhos. Ok. Esta é apenas uma prática meditativa. Está bem. As práticas meditativas não são fáceis, não existem regras de dizermos tu ia fazer bem feito, tu ia fazer mal feito. Não existe. Apenas se nós retirarmos um minuto para pararmos e respirarmos, é algo que nós estamos a fazer por nós próprios e é extremamente significativo. Está bem? Numa correria do dia a dia em que nós temos muitas tarefas a serem feitas, quantas vezes estamos a atender o telefone e de repente existe um e-mail e de repente temos que abrir a porta e de repente não sei o quê e já nem sabemos o que é que estamos a fazer. Então, um grande truque quase de magia é pararmos e respirarmos.
fazermos uma respiração em que inspiramos pelo nariz e sopramos o ar pela boca, o dobro do ar pela boca. Tá bem? E é assim que nós tratamos uma estratégia fundamental, que é estar presente no aqui e no agora. E aliado a isso, nós temos a ferramenta da autocompaixão. Trago-vos aqui outro livro, que é Traçar o Destino, que tem várias práticas de Artfulness, que é irmão do Mindfulness, está bem? Mas o Artfulness está mais centrado, tal como o Mindfulness também está, mas o Artfulness ainda é mais específico nas questões da autocompaixão. O que é isso da autocompaixão? É nós sermos gentis, bondosos, compreensivos connosco, tal como somos com os nossos familiares e amigos. Porque, por vezes, parece que nós temos um juiz extremamente crítico dentro de nós a dizermos que nunca fazemos nada bem. E começarmos a dizer coisas negativas acerca de nós próprios, a dar-nos na cabeça. E provavelmente dizemos, se nós disséssemos em voz alta aquilo que pensamos acerca de nós, eu acho que às vezes íamos ficar profundamente tristes com aquilo que víamos, porque nós não íamos admitir que as outras pessoas dissessem isso sobre nós. Então, nós temos que trabalhar aqui a questão da autocompaixão, que é eu ser generoso comigo próprio. E nesse sentido, nós precisamos de nos abraçar. E abraçar-nos parece que é estranho, não é? Quando eu falo do abraço, tanto pode ser do abraço físico, de darmos mesmo um abraço a nós próprios, mas essencialmente percebermos que o sofrimento é algo transversal ao ser humano. Todos nós sentimos sofrimento e muitas vezes nós atropelamos o nosso sofrimento porque começamos a dizer a nós próprios o seguinte: porquê é que estás assim se fulano está pior que tu? Não te devias sentir assim porque fulano está desempregado, porque fulano tem dificuldades financeiras, porque a outra pessoa está a terminar um relacionamento, porque a outra pessoa está a passar por uma doença e tu não estás. E isto faz com que, em vez de nós nos abraçarmos e estarmos a cuidar de nós próprios, nós estamos a atropelar e a negligenciar a nossa tristeza. E faz com que aumentemos a voz crítica. Então, tudo aquilo que nós sentimos não é válido. E nós temos que perceber que, independentemente das circunstâncias, toda a gente sofre. Em graus e intensidades diferentes, em circunstâncias e contextos diferentes, o sofrimento é o mesmo, é igual. E isso é um dos alicerces para nós nos sentirmos melhor connosco próprios. Então, para nós percebermos como é que está a nossa capacidade de autocompaixão, vou-vos lançar um pequeno exercício, está bem? Então, nós vamos pedir-vos que tomem algumas notas. Uma coisa muito simples e muito breve, está bem? E a primeira questão seria a seguinte: vamos pensar em momentos em que um amigo íntimo se está a sentir muito mal. Um amigo íntimo é um familiar. E está mesmo se a sentir muito mal consigo próprio e está realmente a passar por uma fase difícil. Como é que reagiria com o seu amigo nessa situação? Então, vou-vos pedir que tomem notas sobre o que é que fazem, o que é que dizem, e observarem com que tom costumam falar com esses amigos. 10 segundos. Sim? Ok. Agora vamos passar para a segunda parte do exercício.
Agora, vamos pensar nos momentos em que nos sentimos mal connosco próprios e estamos passando por um momento muito difícil. Como é que costuma responder a si nestas situações? O que é que normalmente faz? O que é que diz? Com que tom fala consigo próprio? Ok? Então passamos para a terceira questão. Notaram alguma diferença entre a forma como falam convosco e a forma como falam com os outros? Se sim, pergunte-se porquê. Quais são os fatores, quais são os medos que o levam a tratar-se de forma diferente daquela que faz com os outros? 95% dos casos existe uma forma muito diferente de tratar os outros e de nos tratarmos a nós próprios. 95 significa que nesta sala apenas uma pessoa que fala consigo próprio com a mesma compaixão que fala com os outros. Pronto. Eu só consigo ver a câmera de uma pessoa, de vocês dois aí. Alguém de vocês notou diferenças? Eu estava a partilhar que dos 95, se calhar essa pessoa é o Anderson. Mas a brincar. Nunca se sabe. Porque no meu caso foi completamente o contrário. O que é que o Ederson identifica? Agora também estou com curiosidade. Eu identifiquei que eu me preocupo mais com os outros do que comigo. Exato. É uma questão bastante interessante. E eu colocava aqui, também percebendo que o Ederson é brasileiro, colocava aqui o desafio cultural, porque os brasileiros têm uma forma de gerir as emoções muito mais compassiva do que nós portugueses, que somos muito mais frios, muito mais rígidos. E os brasileiros falam de uma forma bastante mais natural das suas emoções, são mais expressivos, mais expansivos e acabam por ser mais compassivos, o que é muito positivo, Ederson. Mas acredito que isso depois também promova o preocupar-se mais com os outros do que consigo próprio. E só para vos dizer que as questões emocionais não estão descuradas dos aspectos culturais, não é? E por isso é que nós, portugueses, somos tão rígidos, tão críticos, porque estamos a ser treinados para isso, está bem? E por fim, é muito importante que pensem como é que podem trabalhar a questão da autocompaixão convosco próprios. E aí, é ter um sinal de stop sempre que estivermos a criticar-nos e dizermos assim, ok, eu falaria assim com o meu melhor amigo, eu falaria assim com uma pessoa que eu gosto muito. Não. Então, vamos parar e o que é preciso? É preciso agora provavelmente de um carinho, de mim para mim. É preciso de dizer a mim próprio, pronto, Carolina, é uma situação difícil, mas tu vais conseguir. Estás triste, não faz mal, deixa estar, chora. Que é uma coisa que a gente já faz errado com as crianças, né? Uma menina linda não chora, um menino tão grande não chora. Já estamos a fazer de forma errada, já estamos a negligenciar a tristeza e não é isso que nós queremos, não é? Nós queremos que isto seja bastante natural e desde pequeninos nós já estamos injetando uma perspectiva crítica, que é uma criança que esteja a chorar, obviamente por uma questão simples, mas que para eles são significativas, já se começa a achar inferior porque lá esteve a chorar por uma coisa que não devia, porque já sou grande.
E pronto, e vamos deixando aqui um pequeno veneno que pode ser muito perigoso para a nossa saúde psicológica no futuro. Está bem? Quero-vos deixar uma mensagem final a indicar-vos que a mudança acontece dentro de si. Pode mudar as circunstâncias todas da vossa vida, à vossa volta, mas se vocês não estiverem atentos àquilo que habita dentro de vocês, nada acontece. Está bem? E nós, para estarmos a abundância emocional para a nossa vida, essa compaixão, nós precisamos de fazer esse tipo de trabalho. Tal como vamos ao ginásio trabalhar e fortalecer os nossos músculos, nós provavelmente precisamos de uma intervenção psicológica para promovermos competências sociais. Cada vez mais, e é uma coisa que eu fico bastante satisfeita, é que as pessoas cada vez mais procuram o trabalho do psicólogo, não em situações de tratamento, quando já estão doentes, mas cada vez mais de forma preventiva e para trabalhar as suas competências. Olha, tenho dificuldade na comunicação, que aspectos eu posso melhorar, sinto dificuldade em gerir a raiva, às vezes estou um bocadinho ansioso. Todas essas situações são situações passíveis de serem fortalecidas sem tratamento, porque aquilo que nós fazemos do ponto de vista da intervenção psicológica é muito mais prevenção do que tratamento, está bem? Nós temos que nos desvincular desta versão de tratamento, nós não precisamos de estar doentes. E ainda, infelizmente, existe uma taxa de pessoas que só nos procura quando já estão na linha vermelha. E aí, quando já estão na linha vermelha, habitualmente é necessário o apoio dos nossos colegas médicos, psiquiatras, que depois já têm que dar aqui um apoio farmacológico. E aquilo que nós, obviamente, pretendemos é que seja feito um trabalho preventivo, tal como nós temos uma dor de dentes e em vez de esperarmos que o dente apodreça e ficarmos com um abscesso, pronto, eu não percebo nada, não sou dentista, mas estou falando de uma forma generalizada, nós vamos ao dentista, porque não queremos ficar ali com aquela dor. Mas do ponto de vista psicológico, às vezes levamos anos e anos e anos e anos a arrastar uma dor. Porquê? Porque vai passar, porque não é nada de especial, porque há outras pessoas a passar pior do que e estas frases vão enraizando dentro de nós e vão sendo extremamente tóxicas. E nós temos que ter isso em consideração, tá bem? Queria agradecer muito o convite e o desafio que foi lançado. Podem visitar o meu trabalho aqui através do meu site, carolinaferreira.com, e tem as redes sociais em que podem, sem dúvida, entrar em contacto. Não sei se podemos fazer aqui algum momento de questões ou de alguns comentários que pretendam fazer. Sim, se alguém estiver interessado em perguntar alguma coisa. Também tem o chat aqui disponível, se quiserem digitalizar alguma questão. E depois para as pessoas que virem em diferido, podem sempre enviar-me questões para o e-mail ou para as redes sociais. Estarei disponível para responder, está bom? Queres dizer uma coisa? Acho que foi assim, foi de uma mais-valia muito grande, assim, a sua ministração, e eu acredito que nesse tempo onde nós estamos vivendo com tantas incertezas, por vezes as pessoas têm a ferramenta mesmo ao seu alcance, né? Os livros estão ali nas prateleiras, e um livro não tem que ficar fechado, né? Por vezes as pessoas elas dão tanto valor à tecnologia, ao telemóvel. Óbvio, nós estamos usando a tecnologia hoje para o nosso favor, né? Para essa ministração, mas que as pessoas, né, possam ler mais, possam, né, buscar mais essas ferramentas. Eu acho que vai ajudar muito. Muito obrigado aí pela sua disponibilidade. Obrigada. Eu gostei muito aí da sua ministração. É um desafio. Obrigada. E sim, os livros podem ser uma excelente ferramenta para nós aliarmos saúde e bem-estar, por isso eu trouxe-vos alguns livros e algumas ferramentas bem incluídas nesses livros. Acho que não valia a pena fazer aqui uma lista gigante de livros. Eu acho que é importante nós focarmos em poucas ferramentas e boas. Acho que é fundamental.
nós termos essa perspectiva e agora todos em conjunto trabalharmos e construirmos a nossa melhor versão. E nós sabemos que para construirmos a nossa melhor versão dá imenso trabalho, não é de forma mágica, como todos nós gostaríamos que fosse, e que exige resiliência e foco, acima de tudo compromisso. E cuidar da nossa saúde psicológica é exatamente como cuidar da nossa saúde física, porque sem saúde psicológica não há saúde. E deixando aqui a mensagem que cada vez mais nós, psicólogos, trabalhamos do ponto de vista preventivo. As pessoas não devem procurar o nosso trabalho apenas quando estão na linha vermelha, mas às vezes dúvidas, algumas questões a serem trabalhadas pode ser extremamente benéfico e preventivo. E deixo aqui o agradecimento do convite. Fique disponível para quem depois vir este workshop em diferido, que contacte pelas redes sociais ou pelo e-mail que está no site para responder a questões. E muito obrigada. Muito obrigada, doutora Carolina, pela sua partilha. Ficamos mais enriquecidos hoje. Acho que também os livros são um ponto de partida para nos percebermos um pouco melhor e as referências são muito interessantes. Nós, por acaso, aqui na biblioteca temos o de Mindfulness e se calhar vamos apostar nos outros, para que também esteja disponível para as outras pessoas que estejam interessadas. Da nossa parte, muito obrigada. Obrigada pelo convite. E alguma coisa, basta contactar alguém que veja, depois pode enviar mensagem pelas redes sociais. Ok, muito obrigada.